Olá galera, eu sou Paulo Guto, sejam bem-vindos ao canal. Aqui a gente vai falar muito de futebol, que é um tema que eu amo, política, cultura, ainda vamos definir a linha do canal. Mas de início eu quero falar sobre essa polêmica levantada aí do Clube Atlético Mineiro pedindo reconhecimento da Copa dos Campeões Estaduais de 1937 como Campeonato Brasileiro, galera. E aí, você é contra ou a favor disso daí? Mas aí você deve estar se perguntando, né? Pô, o Galo tá cheio de investimento aí, do Rubens Menin, vai ter estádio, acabou de ser bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, tá querendo reconhecimento, título por fax. Que história é essa, Galo? Pra que isso? Pois bem, galera, mas o que eu tenho a lhes dizer é que o Galo é sim tricampeão brasileiro e eu vou te mostrar por quê. Então, o que foi essa tal Copa dos Campeões de 1937, galera? Pois bem, Copa dos Campeões, como o próprio nome diz, é uma competição entre campeões. Tivemos os campeões do Rio, de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo. Se juntaram, fizeram uma competição e o campeão foi o campeão dos campeões. E o campeão foi o Clube Atlético Mineiro. Ah, mas Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, região sudeste, um campeonato regional, e você quer falar que é brasileiro? Não foi um campeonato regional, galera. Em 1937, as configurações regionais do nosso país eram diferentes. São Paulo era região sul, Minas, Rio, Espírito Santo, região leste. Então você já tem aí duas regiões é interregional. Quando você já envolve mais do que uma região, você já pode sim falar em nacional. Ah, mas por que não teve Nordeste? Por que não teve Sul? Por que não teve Goiás? Muito simples, galera. O que a gente está falando aqui é de uma competição de futebol profissional. E nesse período não havia profissionalismo nessas regiões, nem mesmo o Rio Grande do Sul, que hoje é uma potência aí do futebol brasileiro. Ele não era profissional, ele foi se profissionalizar em 1940, 41. Então, em 37, quem basicamente era profissional era São Paulo, Rio e Minas. E aí você tem o Espírito Santo, que ele entrou meio que pela questão geográfica, né? Era o estado mais próximo ali, tinha uma boa logística para chegar até os outros, foi convidado. Ele não era um primor de profissionalismo, como até hoje não é, né? O futebol capixaba passa por dificuldades. Mas como estava ali, e o Rio Branco ele estava acostumado também, as equipes capixabas também disputavam amistosos, jogos contra equipes mineiras e cariocas, frequentemente. Elas vinham até Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, etc., jogavam, e eram confrontos disputados. Não havia essa disparidade que tem hoje do futebol, que o dinheiro ele proporciona muito das disparidades, né? Como não tinha tanto dinheiro assim no futebol, eram disputas equilibradas, assim como as equipes que hoje são consideradas pequenas no Rio de Janeiro, como Madureira, Olaria, Bangu, elas são equipes muito fortes, tinham equipes tão fortes quanto as que hoje a gente considera grandes. Então é esse contexto que você tem que entender. Além desses estados, teve ainda o Aliança, que foi uma equipe campeã da Liga de Campos dos Goytacazes, que é a cidade do Rio de Janeiro, representando o interior do Rio de Janeiro. Por que isso? Porque na época o Rio era capital, a cidade do Rio era capital, então era chamado de Distrito Federal. O Fluminense, no caso, ele foi campeão da cidade da Guanabara, né? Tanto que até hoje tem essa questão Taça Rio, Taça Guanabara. Veio um pouco dessa época. Tinha o Distrito Federal, que depois foi chamado de Estado da Guanabara, que é a cidade do Rio de Janeiro, e tinha o interior, que era o Rio de Janeiro. Então a Aliança de Campos ele entrou como equipe do Rio de Janeiro, no mesmo contexto do Rio Branco ali, questão geográfica. E também foi convidado a Liga de Esportes da Marinha. Por que isso? Nesse contexto de amadorismo do futebol, as Forças Armadas
elas tinham um papel fundamental, elas tinham equipes muito fortes. Tanto que quando se você tiver curiosidade de ler a história do Pelé, dos 1000 gols, hoje mais de 1.200, né? Vários deles foram conquistados em jogos contra equipes do Exército, equipes da Marinha. Aí muita gente desdenha, né? Ah, não é isso tudo, não é gol oficial, jogou contra o Exército, como se fosse uma coisa menor, mas não eram equipes muito fortes. Você pode usar como equivalência o que acontece hoje, que você vê os atletas olímpicos brasileiros, muitos representam Forças Armadas. Quando o esporte ele ainda não tem esse mercado todo, esse profissionalismo todo, esse dinheiro todo, a Forças Armadas costuma abrigar esse tipo de esporte. E era o que acontecia, o futebol estava começando também no Brasil. Charles Miller chegou aqui pouco antes de 1900, logo depois que ele chegou, o futebol de Rio e São Paulo foi se desenvolvendo mais, tanto que chegaram primeiro ao profissionalismo. Então era uma realidade completamente diferente. E nesse contexto, o que se tinha de profissional no país estava abarcado naquela Copa dos Campeões. Ela foi sim o maior campeonato de futebol no Brasil, desde o início do futebol aqui até a Taça Brasil de 1959. Então o Clube Atlético Mineiro foi sim campeão brasileiro nesse período. Nada mais justo do que considerar. A campanha do Galo, ele começou mal, tomou de 6-0 do Fluminense fortíssimo. O Fluminense teve vários jogadores na Copa de 38 pelo Brasil. Ele tinha ganhado o Carioca de 36 em cima do Flamengo, de Leônidas da Silva e Domingos da Guia. Era favorita a competição. E aí teve essa goleada. Mas é bom se dizer também que nessa época essas goleadas eram comum. A gente tem história até de goleadas de 10, de 11 aí, times grandes. Depois disso o Galo empatou com o Rio Branco em Vitória, 1-1. E aí depois ele emplacou a sequência que te deu o título. Porque ele ganhou de 5-0 da Portuguesa. Aí ele voltou a pegar o Fluminense. Ele ganhou de 4-1, sendo que ele conseguiu esse placar e ainda tinha mais meia hora de jogo. O Fluminense desistiu, saiu com medo de tomar a revanche daquele 6-0, né? Porque o Galo estava avassalador em campo. Guará, que dá até nome ao troféu lá da imprensa mineira, troféu Guará. Era um atacante assim, espetacular. Era uma das estrelas do Clube Atlético Mineiro. Aí depois ele ainda goleou de novo o Rio Branco, goleou por 5-1, havia empatado a primeira, goleou por 5, aí matematicamente ele conquistou o título. Nessa época o Vitória valia 2 pontos. E aí teve no final, ele ganhou da Portuguesa, o último jogo 3-2, mas já era campeão. E o detalhe disso daí é que a imprensa da época, ela valorizou esse feito do Galo. O Estado de Minas colocou em sua capa que o Clube Atlético Mineiro, com aquela grafia da época, né, era o campeão brasileiro. Mas não foi só Minas não, o Globo deu destaque, falou que o Galo conquistou o título máximo, ou seja, reconheceu que aquilo era um campeonato maior do nosso futebol, né? E o outro detalhe também é que quando o Galo fez a famosa excursão do gelo lá na Europa, o jornal da França, o Le Monde, ele informou que o Atlético era o campeão brasileiro, as equipes francesas iam enfrentar o campeão brasileiro. Então, mais do que claro que esse título ele representou um campeonato nacional de verdade na época, né, galera? Mas isso não faz diferença, porque a torcida tem que valorizar, independente do reconhecimento ou não importa a CBF, importa a paixão, não sei o que, esquece número. Não é bem assim que as coisas funcionam, gente. A partir do momento que a CBF ela considerou Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa como campeonatos brasileiros, também foram competições precursoras do Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro de fato, organizado, envolvendo o país todo, com divisões. Ele começou em 1971, mas essas competições, a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa, para a realidade da época, elas também foram nacionais. Por que não foram? Só que aí que tá. Se a CBF considerou essas equipes campeãs, também foram torneios que eles não envolviam todos os estados, eles também tinham
Se você pensar com a mentalidade de hoje, há também distorções, mas era o que se tinha de forte na época. E a Taça Brasil foi criada em 1959 porque a Conmebol iria criar a Copa Libertadores da América em 1960. E ela precisava de representantes nacionais legítimos, pela meritocracia, com resultados em campo, não de convite. Agora, em 1959, a CBF, então, ela teve que criar, aí criou a Taça Brasil, que foi uma competição, ela tentou abranger tudo que ela conseguiu. Foi sim uma competição nacional, e para os padrões da época, isso foi um campeonato nacional. Representou um período da nossa história. E, então, por essa razão da CBF ter considerado essas equipes campeãs, ela tem que também considerar o Atlético, senão ela vai estar sendo injusta com o Atlético, e ele conquistou o torneio legítimo em 1937. Mas a torcida não tem que se ligar nisso. Tem, cara, porque a questão é o seguinte: quando é divulgada uma tabela de ranking de títulos, quando isso é passado para o mundo inteiro, para fora, esses títulos de 1959 a 70 eles são considerados. Então você vê lá o Palmeiras com mais de 10 títulos, o Santos com um monte de títulos, o Cruzeiro com a Taça Brasil de 66. Essas equipes elas levam uma vantagem sobre o Atlético, entendeu? Para o mercado, para a imagem das equipes. Sim, é óbvio que a gente não pode negar isso. Então, se o Atlético conquistou e é legítimo, ele também tem que ser contemplado. Mas não era a CBF que organizava, foi a Federação Brasileira de Futebol. Essa Federação Brasileira de Futebol, ela se juntou com a CBD, que cuidava mais da parte amadora, e eles formaram a CBF. Mas a Taça Brasil, logo quando ela começou, também não tinha CBF, era a CBD. Então, se a CBF chancelou as competições das federações importantes da época, ela também tem que considerar a conquista do Clube Atlético Mineiro. Mas tiveram outras competições. O Bangu foi campeão de uma dessas. Foi, em 1967, o Bangu foi campeão com uma final acima do Atlético, inclusive, em Minas. Mas ali não foi a organização do CBF, foi um torneio da Federação Mineira, que talvez por saudosismo dessa Copa de 37, ela quis também reeditar e convidou federações ali. Ali, para aquele contexto da época, já não era um campeonato nacional, porque não era o maior campeonato que se tinha, então não faz sentido considerar o Bangu, embora a competição tenha o mesmo nome, era um outro contexto. Já tinha nessa época o Robertão e a Taça Brasil. A conquista mais interessante e importante dessa época, dessa competição, foi a do Clube Atlético Paulistano, em 1920. Essa sim pode ser considerada também um campeonato nacional. Foi amador, mas ela abrangeu Rio e São Paulo, que na época eram os estados mais fortes, onde se sabia que tinha futebol. Eles nem conheciam direito o futebol de outros estados, né? De Minas, por exemplo. E chamaram a Confederação do Rio Grande do Sul também para disputar. Então eles tentaram sim fazer um campeonato nacional, mesmo que amador. E tem um detalhe: o campeão foi o Clube Atlético Paulistano, cuja grande estrela era Arthur Friedenreich, não sei nem falar o nome direito, mas esse cara foi o Pelé da época, né? Então seria até um justo reconhecimento a uma época de futebol amador do Brasil considerar o paulistano campeão daquilo, porque foi de fato a maior conquista e tem uma importância enorme para a formação do futebol brasileiro. Então é isso, galera. O que vocês têm que ter em mente é que o contexto era totalmente diferente, a logística desse período era totalmente diferente, o futebol era um esporte muito mais disputado em âmbito regional, até municipal, campeonatos municipais existiam. Era difícil nessa época você deslocar até um outro estado. Depois os governos desenvolvimentistas, já depois o Vargas, o Juscelino, todos eles foram ampliando a integração nacional. Mas você imagina, num período como esse, de se levar delegações para disputar campeonatos em outros estados, sendo que você não tinha ferrovia direito, rodovia. Até hoje, regiões, por exemplo, do norte, você tem um pouco de dificuldade. Naquela época, o país todo não tinha essa integração. Então, por isso, as competições estaduais eram muito valorizadas. E é isso que a gente tem que ter em mente, galera. O futebol brasileiro, até a Taça Brasil ali, o estadual era a competição importante. Então você não pode também, estadual não vale nada, tal.
estadual teve uma importância muito grande nesse período. Era o máximo que se disputava, entendeu? E você, além de estadual, você tem um clube igual o Atlético Mineiro, em 1937, que ele ganha de outros campeões estaduais, de todos que eram profissionais na época, isso é um feito assim, absurdo, imenso. Então não tem porquê a CBF não chancelar essa glória do Clube Atlético Mineiro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Pretendo trazer outras discussões aqui, um pouco fora da caixa também, né? Sobre não só futebol, também outros temas de interesse. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se gostar, dê um like aí, se inscreve, dá aquela moral pra gente. E até a próxima. Tchau.